A Klabin anunciou dividendos decepcionantes, os investidores estão se sentindo enganados na tese de dividendos da Klabin. E neste vídeo nós vamos calcular aqui os dividendos da Klabin para você não se enganar mais nas expectativas. E óbvio que vamos ver também o resultado da empresa, que ela foi divulgado e é o principal. Aqui que deveria ser o seu foco, o que a empresa faz, onde ela está ganhando dinheiro, o que esperar dela. Para aí depois você também deveria ver um pouco da macroeconomia, para aí, por fim, pensar na questão dos dividendos, né? Focar só nos dividendos, você vai levar na boa. Então, olha só, vamos começar exatamente com o dividendo anunciado. A empresa que anuncia, então, menos de 1 centavo na Klabin 3/4, o pessoal ficou maluco, e menos de 5 centavos na Klabin 11 ali, as unidades, né? A Datacom é dia 5 de março, o pagamento é dia 14. Isso aqui dá, então, fica da seguinte forma. Quem tiver as ações dia 5 de março, dormir com elas, vai ter direito a receber o dividendo dia 14 de março de pouquinhos centavos aqui, né? Dando 0,22 de yield por ação, que é muito pouco. O pessoal se descabelou, se desesperou, está sendo enganado e tudo mais. Será mesmo? Como que diz a política de dividendos da Klabin? A política de dividendos da Klabin é simples, na verdade, porque ela usa o EBITDA, que é o melhor indicador aqui para a gente calcular. O EBIT também é muito bacana, até porque a linha de lucro costuma ter mais não recorrentes, mais oscilações, que podem ficar mais difícil o cálculo de dividendos. Agora, cara, com o EBITDA é fácil, não há grande surpresa aqui. O problema é que a empresa deixa um range de 10% a 20%. Olha só, ela pode pagar dividendos bem diferentes aqui, né? E sobre o EBITDA ajustado, né? Dividendos e juros de capital próprio. E aí, como é que a gente faz isso? Eu já calculei aqui, vai ser muito simples, vocês vão aprender aqui comigo, quem não sabe, né? Então a gente pega aqui, ó, 10 e 20, esse é o range de dividendos da Klabin, pus aqui, peguei o EBITDA do ano inteiro dela, cadê? Aqui está o EBITDA do ano inteiro dela, 7,333, EBITDA ajustado que nem a empresa falou, né? Bacaninha. E aí a gente tem então o total de ações, onde eu posso pegar? Eu posso pegar no investidor 10. No caso aqui eu já peguei no próprio RI mesmo, o número mais certinho ali, mas aí você vai pegar arredondado, não vai mudar quase nada, né? Mas enfim. Então olha como é fácil, eu simplesmente peguei o EBITDA anualizado da empresa e lembrando que antes do resultado você não tinha o EBITDA total do ano, era só você pegar o EBITDA dos últimos 12 meses, você pegava o quarto trimestre do ano passado, aí você tinha mais ou menos um aproximado, aí você poderia tentar ajustar isso fazendo o quê? Ajustando o dividendo do quarto trimestre de 2024, fazendo a expectativa do que você esperava dos resultados, né? Pode ver o que os analistas esperavam do EBITDA também. E aí, o que você faz para 2025? Você estima o EBITDA da empresa para 2025. Mas enfim, como é que você faz as contas de novo? Pega o EBITDA do ano, multiplica pelo mínimo do payout, divide pela quantidade de ações, você tem um dividendo mínimo, faz a mesma coisa aqui, EBITDA vezes o máximo de payout, dividido pelas ações, você tem o máximo de dividendos. Então você já tem aqui o mínimo e o máximo de dividendos para a Klabin 4, por exemplo, basta você dividir ali, né, pela valor da ação. Então você tem aqui o dividend yield. Pronto. Então a gente sabe que esse seria o range aqui. Agora que a gente viu o EBITDA, a gente sabe que esse seria o range correto da empresa. Então ela pagou, na verdade, 18% do seu EBITDA. Ela pagou 21 centavos e pouco. Bastou eu somar os dividendos todos, né, aqui e tirar, né, o do ano exercício anterior, que é esse aqui, e colocar todos desse ano exercício que se encerra agora com este novo anúncio, né? E aí a gente tem então um yield que ficou de 5,27 no ano exercício da empresa, que foi mais próximo do topo do que do fundo. Esse dividendo poderia ter sido pior. Fica nítido aqui que o case da Klabin é um case de crescimento de dividendos, e na minha visão, inclusive, quando ela se desalavancar, ela está no momento de alavancagem, ela pode até voltar a aumentar de novo esse payout aqui, como era antes, tá? Voltar ali nos 25%. Mas por enquanto, nesse momento que ela fez aqui uma aquisição importante para suprir ali a demanda dela interna de madeiras, ela deu uma alavancagem, ela deu essa diminuída também aqui para a dívida não subir demais, muito provavelmente foi isso. A Selic alta também ajuda bastante isso, né? Só que você poderia estar ganhando muito mais dividendos com as suas ações da Klabin utilizando opções. Não precisa ser o dobro do dividendo, nada muito ousado não. Se você ganhar um pouquinho a mais, 2% a mais de dividend yield por ano com a Klabin utilizando opções, já seria fantástico. Por quê?
porque o dividendo das opções não descontam da cotação. Só aí você ter uma regularidade nesses dividendos adicionais é fantástico. E eu te ensino também a ganhar então dividendos na alta, na baixa, fazer proteções contra a queda. Considere conhecer o meu curso de opções que está na descrição do vídeo. E se você gosta da forma como eu explico as coisas, considere também se inscrever no meu curso de investimentos com foco em ações. Você pode levar os dois, tanto de investimentos com foco em ações quanto de opções, por um preço de R$ 990, que assim é muito barato. Você pode parcelar em 12 vezes. E rapidinho você vai ter esse retorno utilizando estratégias como, por exemplo, as de opções, tá? Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E aí a gente já entra no primeiro ponto em termos de resultado que assustou muitos, que é a alavancagem na empresa. Deu uma disparada de um trimestre para o outro ali, o que aconteceu, né? A alavancagem saiu de 4,1 e foi para 4,5. Deu uma subida aqui, meio que do nada, né? Já que ela já tinha ali até feito a aquisição anteriormente. O que aconteceu aqui? E aí você tem que lembrar que a Klabin é uma empresa dolarizada e sua dívida também está bastante aqui dolarizada, né? Então, olha só, total da dívida em moeda estrangeira e total da dívida local. O que aconteceu com o dólar no fim do ano passado? Estamos falando do fim do ano passado. Deu aquela disparada ali, a alavancagem deu essa subida por conta do dólar, né? Então, se por um lado ela não tem tanta surpresa em termos de alavancagem ficar mais cara, como a Selic disparando, ela está menos exposta aqui ao Brasil, ela tem essa vantagem de ser uma empresa dolarizada, então ela já aproveita e já dolariza ali sua dívida. Mas ela tem essa desvantagem, volta e meia o dólar dispara e dá esses impactos aqui. Mas ela também faz ali os hedges de proteção para amenizar essa situação. Enfim, cada empresa com a sua estratégia. Mas a alavancagem em si, já que estamos falando de uma empresa mais dolarizada, observe a alavancagem em dólar, então, que fica ali na mesma casa de antes, 3,9. É uma empresa com uma dívida, mas assim, não deu uma disparada na dívida, está ali dentro dos conformes. Bom, então sim, você vê essa alavancagem subindo do ano passado de 3,3 para 3,9 em dólar, em real 3,2 para 4,5. Então sim, houve uma alavancagem na questão do projeto Caete, que ela comprou para suprir sua demanda de matéria-prima ali, na madeira, para diminuir os seus custos, mas aumenta a dívida num primeiro momento. A alavancagem é bem rápida, na verdade. Só que nesse primeiro momento aumenta a alavancagem, só que parte dessa justificativa aqui, quando a gente olha o real, como nós vimos a desvalorização da moeda, né? Bom, continuando aqui o resultado, então, a gente vê que os volumes sobem em relação ao ano passado a 6%, e a receita é 17%, e o EBITDA sobe 8%. Então a gente vê que se a receita subiu até mais do que os volumes, a gente está vendo que teve uma melhoria nos preços aqui. Porém, o EBITDA não melhorou tanto assim acima do volume, quer dizer que pode ter tido ali um pouco de custo também aumentando, né? Vamos entender então o que aconteceu. Aí nós temos aqui a dívida, nós já falamos, né? O volume, olha só, celulose estável, menos 1%, e papéis aumentou 4%, principalmente aqui pelas máquinas, né? O ramp-up aqui da máquina MP28, a MP27, né? O reciclado volta ali a ganhar um pouco mais de força, ela tinha desligado por questões mercadológicas, volta a ativar, e o Kraftliner aqui, o mercado está voltando a pagar melhor aqui para os produtos da empresa aqui nessa linha, tá? Aqui slide repetido sem querer. E a gente vê o volume de vendas, então, aumentando, ó, 6% aqui em relação ao 4T23, onde foi mantida praticamente aqui o equilíbrio entre externo e interno ali, né? 39,4 é celulose, e ela vai ficando então bastante aqui, papéis, embalagens, vai ganhando força no resultado da empresa. E quando olhamos o preço líquido, não deu outra, né? Deu uma subida aqui, principalmente a celulose, subiu 23%. A celulose ela é mais volátil, né? Como uma commodity mais pura, ali vamos chamar, né? As demais também têm oscilação de mercado, até a energia elétrica tem oscilação de mercado. Então, produtos normalmente têm a concorrência, têm a demanda e oferta, elas sofrem oscilação, e como nós já vimos na Irani, vinha ganhando força aqui os preços dos produtos que ela vendeu. A mesma coisa a Klabin, ganhou força aqui 4%, 3%, volta a subir um pouco, exatamente quando a gente compara em relação ao trimestre anterior, ó, a gente vê a força acontecendo, né? Mas o grande destaque em termos de 4T foi ali o preço da celulose. Os volumes maiores fizeram com que a receita da empresa também subisse na mesma magnitude, praticamente, papéis
e celulose, que o volume ficou um pouco menor na celulose, né? Enquanto embalagens também teve um bom desempenho e a empresa consegue subir essa receita aqui, onde 31,5%, como nós vimos ali, está em celulose, o demais é papéis e embalagens. A gente vê então a composição do custo caixa da empresa ficou estável, né? Subiu 1% em relação ao trimestre anterior, mas em relação ao ano passado, aqui está um dos motivos da empresa se alavancar, diminuir o custo nas fibras. Então ela tem uma alavancagem inicial, mas em 2 anos ali, um pouco mais, ela já está mais tranquila. As empresas, elas estudam antes de dar um passo, né? O passo que a Klabin deu em relação ao projeto Caete, o que foi? Foi se alavancar mais em 2024, mas olha só, como ela diminui os custos, a desalavancagem vai acontecendo rapidinho e ela só deve encontrar um novo ponto de equilíbrio lá em 2026. O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que, pensando no curto prazo, para 2024, 2025 foi pior essa compra, porque a alavancagem vai custar mais aqui do que a própria economia dos custos, né? Mais ou menos isso. E aí a gente chega em 2026, a gente chega ali um ponto de equilíbrio na alavancagem novamente, e daí para frente é só ganho, né? Então, quando que esse projeto acaba dando retorno de fato ali? A gente imagina, né? Em 2027. Então, assim, cara, tem que pensar mais no longo prazo. Este, inclusive, é um projeto de retorno muito rápido. Voltando aqui no custo total da empresa, ainda assim teve um pouco de aumento aqui. Ela explica que teve manutenções que ela fez, teve também aumento de logística, né? Então, de certa forma, o custo acabou dando um pouquinho de pressionado em alguns outros pontos, né? Bom, então a gente viu a evolução do EBITDA, de que forma? Em relação ao quarto T23, preço ajudou, melhorou na celulose, no papel, acabou melhorando na conversão, volume melhorou em papéis de conversão, a gente viu que celulose diminuiu um pouquinho ali, quase no 0 a 0, mas a receita ainda assim saltou, compensou, né, o preço aqui. O câmbio acabou ajudando, olha só, o câmbio ele pode atrapalhar de um lado, mas ele ajuda do outro, a empresa é dolarizada, não é verdade? E aí o custo por produto vendido acaba aumentando, também tem mais volume aqui, né? Tem aquelas questões que eu pontuei de manutenção e tudo mais, mas tem o ponto do custo ali da madeira está até diminuindo por conta da questão que ela fez, senão isso aqui teria estatal do mais. Enquanto SG&A também acaba aumentando 222 milhões, e nós temos em relação ao ano, que eu acho mais até bacana a gente olhar aqui analisado, a gente vê, olha só, o custo de produtos vendidos diminuiu. Ela conseguiu vender mais, mas diminuiu o custo. Muito efeito ali da questão da madeira. O câmbio deu essa disparada, ajudando nos resultados, volume aqui melhorou, e o preço também deu uma melhorada e o SG&A acaba aumentando um pouquinho. Quando olhamos o histórico da Klabin, é um histórico volátil, né? Altos e desces, a gente teve aqui um momento bom das commodities, deu uma subida, depois caiu, vem se recuperando agora, o terceiro trimestre veio forte, o quarto veio um pouquinho abaixo, mas ainda assim acima do quarto trimestre do ano passado, é só você relembrar aqui, né? Então, na verdade, analisado, vai subir aqui o resultado quando eles lançarem o quarto trimestre. A gente está vendo aqui, ó, que o lucro caiu em relação ao trimestre anterior, mas em relação ao trimestre comparável, nós aumentamos o lucro em 47%. Mas, para quem gosta aqui de dividendos, na verdade nem precisava ficar tão atento aqui ao lucro, porque a gente sabe que é o EBITDA que vai ali ditar o ritmo dos dividendos, né? E o EBITDA a gente vê então aumentando 1% e aumentando 8%. Então a empresa segue crescendo seus resultados. Conforme ela chegar naquele período que a alavancagem diminuir, aí ela pode então voltar a aumentar o payout em relação ao EBITDA, ou seja, aumentar o percentual de dividendos em relação ao EBITDA ajustado dela, tá? Então é até interessante que a empresa tenha quase mantido o dividendo do ano 2024, parecido com os anos anteriores, mesmo em cenário apertado, né? Então a gente imagina que em 2026, talvez 2027, ela possa aumentar estes dividendos, embora não há garantia, porque renda variável é sem garantia. Você está investindo numa empresa de crescimento, uma empresa centenária que ela paga dividendos ali razoáveis que vão crescendo, né? O segredo aqui é comprar barato e ter o yield on cost lá na frente muito bacana. Você, exemplo, compra 20, daqui a 7 anos a empresa está a 30, o seu dividendo, baseado no preço que você comprou, é muito melhor. E aí todo mundo fala que é sempre muito difícil as empresas da Bolsa baterem
o título de tesouro IPCA+, né? Se você pega o histórico do IMAB11, né? Desde que ele lançou ali, ele está com uma valorização de 45,8% contra 80,22% da Klabin. Foi um bom resultado. Isso aqui desde meados de 2019, desde quando começou o título para a gente comparar. É um prazo curto, na minha visão, a gente tem que buscar comparar pelo menos 10 anos, né? Pega o máximo de comparação do IMAB11, a gente tem então a Klabin ganhando aqui, considerando dividendos, valorização e tudo mais. Tem que considerar tudo no retorno da empresa. No momento que eu gravo esse vídeo, a Klabin está caindo cerca de 3%, que deixa ela valores próximos das mínimas ali do ano de 2024. E deixa nos comentários, você enxerga isso como oportunidade ou risco? E o que você achou de toda essa questão dos dividendos? Um abraço e até o próximo. Valeu!